Quinta-feira, 29 de maio, o Jornal Guarapari está começando agora. E nesta edição você vai ver criminoso se pendura em poste em plena luz do dia para furtar fios no Ipiranga. Dia livre de impostos chama a atenção para altas cargas tributárias no país. Complexo esportivo em Muxaba recebe ação Maio Amarelo. E assistentes sociais são homenageados na Câmara de Vereadores. Os fatos que você precisa saber a partir de agora no Jornal Guarapari. Olha só que absurdo, um criminoso se pendurou em um poste em plena luz do dia para furtar fios de telefonia. O caso aconteceu na rua José Capistrano Nobre, no Ipiranga. Acompanhe na matéria de Carlos Souza e Igor Paganini. Na gravação, um homem aparece pendurado em um poste de energia, cortando fio de telefonia. O flagra foi feito por um morador da região. Olha aí o cara que estava querendo roubar fio aqui em frente ao prédio ontem. É o mesmo cara. Hoje ele está no poste de lá, puxando os fios lá para ver se rouba. Olha. Em outro flagra, o comparsa do homem aparece puxando e cortando fio com uma faca. Depois os dois colocam o material dentro de um saco. O caso aconteceu nesta quinta-feira na rua José Capistrano Nobre, no Ipiranga. Preferindo não se identificar, essa moradora revela que os criminosos cometem os furtos em plena luz do dia. Essa semana ele furtou aqui os cabos de telefone direto, todo vindo de manhã e de tarde. Pois é, o prédio onde ela mora também já foi alvo dos andarilhos. Aqui na minha residência, eles não só furtaram as câmeras, como também bicicleta, entrou no prédio, entrou no segundo andar. E a mesma pessoa, esses. Pois é, os moradores até tentaram registrar a ocorrência sobre os furtos de cabeamento que têm ocorrido aqui na rua José Capistrano Nobre. Mas, segundo eles, a Polícia Civil informou que apenas a empresa responsável pelo cabeamento é que poderia fazer a ocorrência, registrar a ocorrência. Enquanto isso, os moradores seguem nesse dilema. Todos nós fizemos um boletim, né? Chamamos a polícia. E a polícia teve aqui hoje, mas ela disse que não poderia fazer nada, porque isso aí teria que ser com a agência de telefonia. Revoltados com o clima de insegurança, quem vive no lugar cobra providências do poder público. Eu acho que precisa ver essa situação desse pessoal de rua, sabe? É muitos, e eles ficam fazendo essas coisas erradas. Então eu acho que tem que ver esse lado aí, de resolver a situação deles na rua. Sobre os moradores em situação de rua, a Prefeitura disse que questões como essa do furto de fios são de responsabilidade da polícia e disse que a CETAC atua no acolhimento, oferta de serviços sociais e busca pela superação da situação de rua. Já a Polícia Civil orientou que os moradores registrem a ocorrência para que o caso seja investigado. E agora a previsão do tempo. A quinta-feira foi de sol entre nuvens aqui na cidade, com temperatura mínima em 21 e máxima em 28 graus. A sexta-feira será de céu encoberto aqui em Guarapari, com temperatura mínima de 20 e máxima aí que não passa dos 22 graus. Nas cidades vizinhas o tempo também permanece aí nublado, com temperaturas amenas. Em Piúma a gente tem mínima de 20 e máxima aí de 21 graus. Já em Alfredo Chaves a mínima é de 20 e a máxima de 21. Em Anchieta, a mínima também é de 20 e a máxima não passa aí dos 23 graus. Intervalo rapidinho e na sequência você confere que a PRF, PM e Prefeitura promoveram uma ação sobre segurança no trânsito. E Prefeitura anuncia aí a volta do desfile cívico na cidade. Não sai daí que eu já volto com todos os detalhes. Já estamos de volta e a Prefeitura, em parceria com a PRF e com a PM, realizaram na manhã desta quinta-feira uma grande ação da campanha Maio Amarelo no Complexo Esportivo em Muxaba para chamar a atenção sobre a importância da segurança no trânsito. Um simulador de impacto e muita história para contar. A gente está como se fosse num carro, aí meio que a gente está numa BR, uma avenida, aí o carro começa a ficar em alta velocidade, aí o motorista perde controle e dá de frente com o caminhão. Depois da pancada,
Depois da pancada, o motorista voa para fora e quem estava de cinto fica no carro. Foram experiências assim que marcaram a vida dos estudantes de 22 escolas municipais. Todos participaram do movimento Maio Amarelo. A ideia é disseminar as informações preventivas para a redução de acidentes de trânsito e, consequentemente, as mortes, que no Espírito Santo chegaram a 887 no ano passado. A criança ela replica, no seu seio familiar as informações passadas aqui. A criança absorve de uma forma lúdica, absorve de uma forma mais rápida e a criança gosta muito de estar passando, de estar transmitindo. Então esse é o nosso objetivo aqui. Este ano a edição é bem diferente, porque chegaram mais alunos, ou seja, são 10 escolas incluídas pertencentes à zona rural de Guarapari. E aí, durante 2 dias, serão cerca de 2.000 crianças com idade entre 4 e 14 anos que serão futuros agentes multiplicadores da educação no trânsito. A informação é importante para salvar vidas e os próprios alunos podem ser um multiplicador disso, Um dos estandes mais visitados foi o da Polícia Rodoviária Federal, que, aliás, divulgou estatísticas que comprovam que a maioria dos acidentes de trânsito é provocada por falha humana. Hoje a gente tem uma estatística que 90% das causas humanas são o que levam à morte, são causas humanas que levam à morte, acidentes, feridos. Então é onde a gente tenta focar, onde a gente tenta trabalhar o condutor, tenta trabalhar o pedestre, porque 5% só é da rodovia e 5% causas mecânicas dos veículos, Para encerrar o dia, houve distribuição de brindes e muitas brincadeiras legais, mas que deixaram grandes lições. Aprendi que quando o sinal ficar vermelho, a gente tem que parar. E verde? Tem que andar. Aprendeu direitinho. Na ocasião, o prefeito Rodrigo Borges falou sobre o retorno do desfile cívico marcado para acontecer no aniversário da cidade em setembro. De acordo com o prefeito, o desfile será composto por estudantes, membros da sociedade civil e a banda Costa e Silva, que volta a desfilar na cidade depois de 7 anos. É um sonho para Guarapari. A gente vai resgatar também o desfile cívico. E aí a gente precisa da banda do Costa e Silva, que é uma banda histórica dentro do município. A gente está parabenizar a Escola Costa e Silva pela iniciativa. Fui lá ver, vi os instrumentos, alguns alunos, muito bacana. E a gente fica realmente até saudoso do nosso tempo, Que no nosso tempo isso era comum e a gente precisa resgatar o que era de melhor e isso certamente faz parte do que era de melhor antigamente. E a gente já volta com mais notícias do dia. Peroá branco, R$ 12,00 o quilo. Sardinha, R$ 16,00 o quilo. Olho de boi, R$ 29,00 o quilo. Pescada, R$ 39,00 o quilo. De volta com a demanda das comunidades, uma moradora faz um alerta para uma tampa de bueiro que cedeu na Rodovia do Sol, no bairro Aeroporto. Acompanhe comigo no nosso quadro Repórter nos Bairros. O Repórter nos Bairros está na Avenida Padre José de Anchieta, no bairro Aeroporto. Dá uma olhada aqui, ó. Essa tampa de bueiro cedeu e fez um buraco. Quando chove, a água empoça. Então ninguém sabe que aqui é uma tampa de bueiro, então acontece o perigo de acidente. Quem anda de moto também reclama, é o caso da Vanessa, que está aqui conosco. Vanessa, conta pra gente, essa situação não é de agora, não é recente? Não, é frequente, é na cidade inteira, na verdade, E isso é perigoso, principalmente nos dias de chuva, porque ela fica camuflada com a água. E uma moto entrar ali é um perigo para um acidente e causar outros acidentes, E, inclusive, até mesmo para os pedestres, às vezes não conseguem enxergar, acabam pisando e caem também. Consequentemente, acidentes de veículos também que podem acontecer. Mão contra mão, a rua é muito movimentada? Sim, aqui é muito movimentado, tem muitos acidentes frequentes aqui nessa região, então é caso assim de ficar muito atento. Então, o que é que você espera?
que tomem uma providência, porque não é só aqui, né? E a gente precisa que isso seja solucionado em vários pontos da cidade. Muito obrigada. Você já sabe, você tem vez e voz no Repórter nos Bairros, é só mandar uma mensagem para a nossa redação. Olha só, a CESAM disse que vai enviar uma equipe ao local para verificar o problema e reforçou que a população pode solicitar esse tipo de demanda através do telefone 115. Neste ano, o trabalhador teve que trabalhar desde o início de 2025 até esta quinta-feira somente para pagar impostos. Como uma forma de chamar a atenção para as altas cargas tributárias, alguns comerciantes aderiram à campanha do Dia Livre de Impostos. Veja só. Para falar a verdade, quase ninguém percebe, mas quando a gente faz uma compra, pagamos muito além do valor do produto. Viver trabalhando só para pagar, né? Tá difícil mesmo, porque o sistema tributário brasileiro está pesando no bolso do consumidor. Seu Henrique é ourives e já percebeu que para produzir o que vende em 2025 vai ter que trabalhar um pouco mais. O ouro ele sempre tem, né, sempre no decorrer do tempo ele vai valorizando, né? E a questão do dólar também, ele sempre acompanha. Nem sempre foi assim, mas hoje em dia realmente é isso que acontece. Tá bem difícil. Tá bem complicado. Produtos do dia a dia também sofreram alta, como os perfumes. Os importados preferência dos brasileiros são 78,99% mais caros no país do que o valor real do produto. Tudo isso por causa dos impostos que dobraram desde 1970, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E por causa da alta, o brasileiro terá que trabalhar 149 dias do ano apenas para pagar tributos. A questão aqui no Brasil não é nem a questão propriamente da carga tributária. Este é um problema principalmente quando você olha quem contribui mais para essa carga tributária. A verdade é que o Brasil ele fez uma opção, na minha concepção, equivocada e segundo a melhor doutrina internacional, que consiste em tributar mais os pobres. Por quê? Pobres e classe média. Porque a opção feita pelo Brasil foi tributar o consumo. Então, quando você compra um produto lá na prateleira do supermercado, quando você compra uma geladeira, uma televisão, um perfume, a composição do preço daquele produto acaba sendo elevada justamente porque há uma incidência tributária muito grande, 30%, 40%, só de tributo sobre esse produto específico. A carga tributária brasileira continua a crescer e sem tendência de redução. Só para a gente ter uma ideia, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, teve alta recentemente. Outro ponto de informação para a gente entender que não vai haver redução de imposto é que em 2003, por exemplo, o trabalhador precisava trabalhar 33% do ano para pagar os seus impostos. Já em 2025, esse percentual subiu para 40%. É justo? Olha, não é justo do jeito que nós tributamos aqui no Brasil, porque a melhor experiência internacional recomenda que nós façamos uma tributação progressiva. O que quer dizer isso? A gente tributa menos os pobres e a classe média, então a gente não tributa o consumo e a gente tributa mais a renda e o patrimônio. E para alertar o consumidor sobre a alta carga tributária praticada no país, a CDL Jovem Vitória realizou durante todo o dia de hoje no estado o Dia Livre de Impostos. Hoje é marcado um dia de protesto no Brasil todo, algumas lojas colocam o preço abaixo como se estivesse pagando imposto, ainda assim pagamos esse imposto para esse preço com desconto. Então é muito importante que cada brasileiro tenha ciência que hoje que quase 40% do que ele produz é dado para o governo. Por isso é importante exigir serviços básicos, né, de saúde, educação com qualidade, pois os impostos são muito altos. Em Guarapari, uma rede de supermercados, por exemplo, praticou a venda de produtos sem imposto. E olha a diferença. 1 quilo de pedaços de frango empanado, que custava R$ 21,99, teve o valor reduzido para R$ 16,99. R$ 5,00 de diferença. 500 gramas de massa para tapioca de R$ 4,79 por R$ 3,49. Esse dia de imposto livre, ele é muito importante porque ele contribui para gerar consciência na população sobre a carga tributária. Porque hoje, quando nós compramos um produto, nós não temos ali discriminado, detalhado, quanto de tributo que nós pagamos. Então, quando os lojistas, os comerciantes, o setor de varejo faz este grande movimento
mostrando para a população que se não tivesse aquela carga tributária, aquele monte de alíquota de impostos incidindo sobre aquele produto, esse produto fica muito mais barato, a população pode ver com mais clareza quanto que ela paga de tributo item por item. E daqui a pouco tem as notícias policiais e os destaques da sessão da Câmara. É um instante só. Estamos de volta e um homem foi preso com 3 tabletes de maconha e 1 de crack na Praia do Morro. Confira os detalhes no caso de polícia. Na noite desta quarta-feira, a PM apreendeu 3 tabletes de maconha, 1 tablete de crack, balanças de precisão e material para o embalo dos entorpecentes. Através de denúncia anônima, policiais abordaram um homem de 40 anos e encontraram todo o material na casa dele. E quinta-feira é dia de sessão na Câmara de Vereadores. Confira os principais projetos de lei, requerimentos e indicações analisados pelos parlamentares. Um projeto de lei de autoria da vereadora Tainá Coutinho institui o Circuito Municipal de Corridas de Rua e também o Dia dos Corredores. A ideia do circuito também é levar esses esportes para o interior, ali aproveitar o agroturismo, e a gente visa muito a saúde também, né? Porque a corrida, o esporte é uma forma de saúde tanto preventiva quanto tratamento. Então a gente quer que o poder público, o executivo se preocupe com isso e insira ali no calendário de forma oficial. Uma indicação da presidente da Câmara, Sabrina Astori, solicita ao município a construção de um albergue para atendimento a pessoas em situação de rua e a retirada do Centro Pop de Pirocão. Durante a sessão desta quinta-feira, a Câmara homenageou assistentes sociais que atuam no município. São profissionais que muitas vezes são invisíveis aos olhos da sociedade, mas prestam um serviço incrível, né? Na assistência social e no cuidado à vida das pessoas. Então, nada mais justo desse reconhecimento da Câmara Municipal, essa iniciativa da Câmara Municipal de jogar luz a uma categoria, uma profissão tão importante para o cuidado com a vida humana. A NASA atua como assistente social há quase 30 anos no município e foi uma das homenageadas. As pessoas costumam confundir muito a nossa profissão com ajuda, com caridade, e ser assistente social é muito mais do que isso. A caridade, a benevolência, né, não faz parte da política pública, e a gente aprende a fazer política, e é reconhecimento mesmo, porque a gente trabalha muito no limite. E para encerrar o Jornal Guarapari, aquela dica para sua tarde de sexta. Cissa Guimarães recebe o cantor Silvério Pontes e também um dos maiores instrumentistas brasileiros, Hamilton de Holanda. O Sem Censura é ao vivo a partir das 4 da tarde aqui na telinha da TV Guarapari. E acabou o Jornal Guarapari de hoje. Você pode rever essa edição nos nossos horários alternativos. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira às 7h40 da noite, logo depois do Panorama. Até lá!